Yeah. Yeah. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa Podcast no Ar com Geisa Carla. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Yeah. Yeah. No programa de hoje, nós estamos recebendo a Mara Cristina Villanova. Ela que já foi coordenadora do Amor Exigente e agora ela é voluntária. E nós vamos bater um papo com ela falando um pouco sobre o programa. Mara, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Um prazer estar aqui com você. Bom, Mara, vamos iniciar aqui então o nosso bate-papo conhecendo o que é o Amor Exigente. Amor Exigente é um programa de qualidade de vida e nós temos como regra 12 princípios básicos e 12 princípios éticos. E aí a gente estuda, né? Eu costumo dizer sem caderno, sem prova, né? As provas são o nosso dia a dia, né? Um item por semana. Então, na primeira semana, por exemplo, o mês de janeiro, o nome do princípio é Raízes Culturais. Então, as dificuldades da família têm origem na atual situação da sociedade, né? E aí, esse assunto é tratado a primeira semana, eu e esse princípio. A segunda, eu, o princípio e a minha família. A terceira, eu, o princípio e a sociedade. Na quarta semana, a gente trabalha o princípio ético, que nesse mês de janeiro é respeitar a dignidade da criatura humana. E aí a gente vai conversando sobre isso, e em fevereiro o princípio é os pais também são gente, na descoberta de que todos somos gente, ninguém é super-herói, né? Mas gente erra, gente acerta, e assim a gente vai complementando, né? São os 12, então um por mês a gente vai estudando nesse sentido que eu disse, né? Nós temos a reunião com 2 horas de duração. A primeira hora a gente faz a espiritualidade, porque Amor Exigente não fala de religião, mas fala de espiritualidade, porque sem a conexão com esse poder superior, o nome que se dê, não é possível conviver, né? Então a gente fala da espiritualidade, explicamos como funciona o programa e também damos os avisos, né? Porque Amor Exigente tem programa na Rede Vida, às segundas-feiras às 12h30. Nós temos a revista do Amor Exigente, nós temos bibliografia e a hierarquia, né? Que nós temos que seguir, que é, por exemplo, Amor Exigente de Jaboticabal é um grupo de apoio subordinado à regional, que é Taquaritinga, que é subordinada à Federação de Amor Exigente. Então, nós temos regras, né? Nós temos condutas, e para se usar essa logo, todo grupo contribui com uma mensalidade para a federação. Então, a gente passa uma sacolinha, porque nós não temos recursos, né? Todos somos voluntários, como você disse, e aí a contribuição dessas pessoas durante o mês, dos frequentadores, é que nos auxilia no pagamento dessa mensalidade, né? E outras despesas que a gente vem a ter, por exemplo, copo, um banner, né? Porque nós temos o material para trabalhar também, né? Então, a gente vive assim, nessa, vamos dizer assim, né, nessa contribuição da gratidão pelo que o programa nos propicia. Funciona às quartas-feiras na Escola Coronel Vaz, né, das 20 às 22 horas. E como surgiu o Amor Exigente aqui no Brasil? Então, nós tínhamos um padre jesuíta chamado Padre Haroldo Ram, e ele era um jesuíta texano que veio para o Brasil e começou a trabalhar em Campinas com pessoas em situação de rua. E aí, nessa situação de rua, ele descobriu muitas pessoas na dependência química e começou a trabalhar com essas pessoas. Numa das idas dele até o Texas,
ele teve uma dificuldade no aeroporto com as pessoas que o estavam acompanhando e um grande amigo auxiliou. E ele disse: não tenho como te pagar. E esse amigo disse a ele: tem sim, leva este livro e aplica lá no Brasil. Esse livro era o programa Amor Exigente dos Estados Unidos, né, que hoje já não funciona mais, já não existe, e ele trouxe esse livro. Um outro jesuíta o ajudou a traduzir, e a dona Mara Menezes, né, que é a cofundadora do Amor Exigente, complementou, porque o programa dos Estados Unidos tem 10 princípios. E aqui no Brasil ela viu a necessidade de acrescentar mais 2. Então o programa Amor Exigente do Brasil é diferente do programa que era praticado lá, porque foram incluídos 2 princípios. E isso veio há 40 anos atrás, o ano passado, né, 2024, o Amor Exigente de Campinas, né, que hoje é a federação, completou 40 anos. E quais as ações que o programa possui? Então, quando começou o programa, era assim, tipo um bombeiro, né? Vinha apagando fogo nas questões das famílias que tinham o problema com a dependência química. Mas hoje, o Amor Exigente, como tudo na vida, também progrediu. Então, nós temos a ação de paz, que é essa questão, né? Porque é mais a questão do comportamento do que de droga, a gente não fala de droga. Tem a ação de paz, a ação da sobriedade, que é aquela pessoa que está no uso ou na intenção de parar o uso abusivo, aquele que quer se manter em equilíbrio, fica nessa sala. Nós temos o Amor Exigentinho, que é o programa para as crianças, né? Todas essas ações têm a mesma didática. A única coisa é que para cada sala a gente usa a necessidade, por exemplo, Amor Exigentinho é mais lúdico, mas é o mesmo princípio que os pais ouvem, né? Que a sobriedade ouve. E aí, além de Amor Exigentinho, nós temos a ação de cônjuges, a ação de Sempre é Tempo, que é para os 60 a mais, e também a ação da prevenção, que inclusive existe um programa para se instalar nas escolas, né? Prevenção antes que coisas ruins aconteçam, ou melhor, né? Para que só coisas boas aconteçam. E o porquê esse programa dá certo? Ele dá certo porque a gente descobre a nossa essência. Aquela pessoa que frequenta buscando realmente uma oportunidade de saber o que está acontecendo na vida dela, né? Porque tanta dificuldade, porque hoje a gente tem tanta dificuldade, não só a questão do uso abusivo de drogas, né? Que se torna a dependência química em alguns casos, mas todas essas dificuldades, né? Porque a gente fala que o programa é uma questão de comportamento. Então, quando você olha que você pode fazer melhor, funciona, dá certo. É necessário esforço? Com certeza, como em qualquer outra circunstância da vida, né? Mas a gente vai e acaba conseguindo administrar situações. Bom, nós vamos dar uma pausa aqui na nossa entrevista, vamos agradecer aos nossos patrocinadores e voltamos já. Yeah. 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 Estamos de volta com o podcast No Ar com Geisa Carla, hoje recebendo a Mara Cristina Villanova, voluntária e também aí já foi coordenadora do Amor Exigente. Ô Mara, há quanto tempo você ficou na coordenação do Amor Exigente? Olha, sinceramente eu não sei precisar, sabe? Porque a questão de ser voluntário de Amor Exigente não é esse voluntariado que a gente está acostumado a ouvir, né? Que diz assim, eu vou lá ajudar a montar 50 cestas básicas. Amor Exigente, o voluntário, ele está à disposição 24 horas por dia, né? As pessoas que frequentam o grupo têm o nosso telefone, em caso de dificuldade, de desespero, de alguma situação mais delicada, eles podem nos contatar.
Então é uma dificuldade. E eu fui ficando, né? Agora no final de 2024 é que nós fizemos a troca e hoje o coordenador é o Donizete, né? Felizmente, né? Mas a gente fala, eu estava coordenadora, mas eu sou voluntária de Amor Exigente. E aqui em Jaboticabal, como você disse, né, acontecem as reuniões lá na Escola Coronel Vaz. Como que é dividido essas reuniões? Quem pode participar e deve participar dessas reuniões dos encontros do Amor Exigente? Isso. Aqui em Jaboticabal nós temos duas ações. A ação dos pais, que eu costumo dizer, né, dos pais, porque a gente às vezes fala da família, mas a família somos todos, né? Sem um integrante da família não é família, na minha opinião. E a ação da sobriedade. Então funciona assim, na primeira hora nós temos a espiritualidade, a coordenação, né, falando sobre o que está acontecendo, porque Amor Exigente sempre tem uma novidade, e a gente conversa sobre o princípio, que foi o que eu disse de estudar, né? Na segunda hora são divididos os grupos em grupos menores, né? E para poder ter a liberdade de fazer a sua partilha. O que é a partilha? A partilha é você falar do seu sentimento, da sua situação, como você está se encontrando, qual é a dificuldade que você tem. Então, nós nos dividimos em grupos menores e aí a sala da sobriedade fica separada, né? Não fica junto com os pais mais, porque qual que é a dificuldade? É assim, vamos supor, nós somos irmãs e aconteceu alguma coisa lá na nossa casa que eu fiz e você não gostou. Se você for falar sobre isso e eu estiver presente, talvez você fique constrangida. Talvez eu não entenda qual é a sua intenção. Então, a separação das salas, né, em grupos menores, para também a gente ter tempo de poder desabafar, é justamente para isso, para que a pessoa tenha a sua intimidade preservada e o que ela disser não vai ser mal interpretado, né? Então, a gente separa os integrantes da família para que cada um possa realmente fazer a sua partilha. Porque o que é a partilha? É você extravasar aquele sentimento, aquela dificuldade e sempre com o assunto que foi tratado, né? E como a pessoa chega até o Amor Exigente? E também, né, você tinha me perguntado, eu esqueci, o Amor Exigente é um grupo aberto. Todas as pessoas são bem-vindas. O que acontece no Amor Exigente? Nós temos o sigilo, que diz o que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Então, quem chega lá pode ficar tranquilo que ninguém vai sair falando, olha, a Geisa estava lá, olha, a Mara estava lá. Não. Fala do programa, dos dias, como funcionam os princípios, isso tudo é livre para dizer. Mas sobre os frequentadores e sobre o assunto que foi tratado lá, não é permitido que se fale. Então é um grupo aberto com essa restrição de que se conserve lá, né? Inclusive, quando se divide as salas, cada sala fica com o seu sigilo também. Né? Então, se nós somos irmãs, continuando no exemplo, você fica numa sala, eu fico na outra, nós não vamos conversar sobre o que foi feito de partilha nas salas, né? E a que ponto essa pessoa percebe que ela precisa de ajuda? Nossa, eu preciso buscar o Amor Exigente. A que ponto essa pessoa chega nesse ápice de falar, eu preciso de ajuda? Eu vou falar de mim, né? Porque Amor Exigente é isso, é experiência vivida, né? Eu já não tinha mais o que fazer. Eu estava numa situação sem saber achar uma saída. Tudo que eu tinha em mente eu já tinha aplicado e nada funcionava. E aí num desabafo com uma amiga, porque como eu te disse, somos voluntários, a gente não tem verba para fazer muita propaganda, por isso agradeço novamente essa oportunidade, né? Ia conversando com uma amiga, ela me disse, isso nos idos dos anos 2000, né? Eu falei para ela que eu já não sabia mais o que fazer e ela me muito recatadamente, muito assim,
reclusa na fala, ela me disse, olha, tem um grupo que eu frequentei porque meu irmão ficou internado e eu precisava da frequência no grupo, hoje já não precisa mais disso, né? E me ajudou bastante. Então, vê se você vai lá, quem sabe lá você se encontra. E era justamente uma quarta-feira, né? E ela falou, hoje tem reunião. À época, as reuniões eram aqui na Associação Antialcoólica. E eu vim, sem coragem, né, de vir sozinha, convidei minha irmã para vir comigo. A minha irmã veio só aquele dia, né? E eu estou lá até hoje, né? Porque foi realmente a solução para eu saber quem eu sou. Porque a gente chega no grupo acreditando que a gente está vindo por uma outra pessoa. Mas como a gente sabe que não existe coincidência, que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, aquele foi o meu lugar certo, né? Fui acolhida, fui bem recebida, passei a ser voluntária, né? Sempre dentro das regras que a federação impõe, e hoje estou lá, né? Então é isso, e dá trabalho, sabe, Geisa? Porque chega um ponto que o programa te cobra uma ação. E às vezes, por falta de coragem, por acomodação, ou simplesmente por não se achar capaz de executar aquela ação que é tão necessária, as pessoas desistem. Mas eu garanto, funciona e dá certo. Porque quem me conheceu antes de Amor Exigente sabe muito bem que eu estou muito melhor hoje, com certeza. E aqui em Jaboticabal, o programa conta com quantos voluntários? Hoje nós estamos em 3. Somos 3 voluntários. E aí os 3 participam toda quarta-feira das reuniões? Isso, todas. Porque Amor Exigente não tem férias, não tem dia santo, não tem feriado. Por exemplo, dia 25 de dezembro, foi uma quarta-feira, nós estávamos lá. Dia 1º de janeiro, uma quarta-feira, nós estávamos lá. Então, toda quarta-feira tem reunião de Amor Exigente em Jaboticabal, né? Porque cada cidade tem o seu dia, né? E o seu horário, né? Isso é flexível. E para aquelas pessoas que nesse momento estão acompanhando aqui o nosso bate-papo no podcast No Ar com Geisa Carla e que se sentiram no coração e têm vontade de conhecer o Amor Exigente, como que ela deve proceder? Isso, vou falar com eles. Assim, se você está na mesma condição que eu estive, ou ainda não chegou nela, mas está se sentindo incomodado com alguma situação que acontece na sua vida, vá conhecer o grupo. Se disponha a sair da sua casa e estar lá conosco. A gente o convida para que frequente pelo menos 6 semanas, que é o período que você vê um princípio e meio. Então você começa a se inteirar de como funciona, né, a dinâmica para a nossa vida, né? E a gente chega lá sempre acreditando que tem que resolver o problema do outro. Isso é tranquilo, é normal, mas vá frequentar. Conheça o grupo. É uma coisa assim que eu vou dizer para vocês que não tem preço. A gente se realiza, só que tem o esforço, como eu disse, o trabalho, né? Como com tudo, né? Se a gente quer uma vida melhor, a gente tem que trabalhar. Se a gente quer um sossego de consciência, nós temos que ter idoneidade de comportamento. Então, para viver amor exigente, a gente tem que fazer também esse esforcinho. Mas vale a pena, garanto. Às vezes, Mara, as pessoas procuram o amor exigente, como você já disse aqui na nossa conversa, pelo outro. Então, olha, eu estou com um filho com problema, tem uma pessoa na minha família que está com problema, então eu vou buscar o amor exigente para ajudar essa pessoa. Mas muitas vezes, quem sai ajudado é a própria pessoa que foi lá para buscar ajuda para o outro, não é? Exatamente, porque é essa que é a questão. Nós temos algumas frases, né? Por exemplo, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Nada muda se eu não mudar, né? Para que só coisas boas aconteçam. Então, como está você? É uma pergunta que a gente faz lá. E a resposta que a gente começa meio que obrigado a responder é cada vez melhor. Mas é esse sentimento de estar cada vez melhor que nos leva a frequentar todas as quartas-feiras a reunião, né? E aí a pessoa vai, na frequência, percebendo o quanto ela pode melhorar
para ela mesma, né? E com esse comportamento modificado, aquela pessoa que foi quem deu o gatilho para que ela nos procure, também começa a mudar a sua atitude, isso é certo. Bom, então, como você disse, aqui em Jaboticabal, as reuniões, os encontros acontecem toda quarta-feira, das 20 às 22 horas, é isso? Isso mesmo, das 20 às 22 horas na Escola Coronel Vaz. A entrada é pela Avenida General Osório. Tá, e quem quiser então conhecer, basta chegar lá no dia do encontro. Isso, só um detalhe. O portão, a escola nos pede que seja fechado porque houve alguma invasão lá já. Então, se a pessoa tiver interesse em participar da reunião, que ela chegue uns 10 minutos antes, porque às 20 horas o portão é fechado. A gente tem a disciplina do horário também. Ô Mara, e se a pessoa teve algum problema nesse decorrer da semana, dos dias, e que não é o dia da reunião? Tem algum telefone que ela liga para pedir ajuda, né? Para que vocês possam ajudar essa pessoa? Isso, é aquela questão que eu te disse do voluntariado. Assim que a pessoa começa a frequentar as reuniões, ela recebe o nosso número. E aí, mediante a necessidade, ela pode entrar em contato conosco. Por isso que eu disse que voluntário de amor exigente trabalha 24 horas, né? Sim. A gente está sempre à disposição. Por quê? Porque se a gente não está passando pela dificuldade, nós já passamos. Então, é o acolher, né? É o abraço que todo mundo precisa, né? Que o mundo está pedindo, mas está pedindo com agressividade, com violência, né? E lá no amor, é amor exigente, né? Inclusive, Geisa, eu peço licença para dizer, amor é escrito em azul, a exigente é escrito em verde. O amor é desse tamanho, o exigente é assim. Então, o amor, que é o infinito representado no azul, né? É exigente na esperança do verde, né? De que as coisas possam ser melhor, né? A gente diz assim, eu te amo, mas não aceito o que você faz de errado. Então, são essas posturas que nós vamos começando a ter, percebendo quanto a gente pode fazer melhor, né, por aquele que a gente ama, porque o 12º princípio, que nós estudamos agora em dezembro, tem o nome de amor. E o contexto é amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo. É um amor que educa, orienta e exige. Então a gente começa a perceber que não é o amor que o mundo está dizendo. Você ama, você tem que ser servil, você tem que se submeter, você não pode falar não, né? Porque aí é a amorosidade. Então a gente vai aprendendo muita coisa, sabe? Sobre a vida, o contexto todo. E o mais importante que eu falo agora de mim de novo, né? É que eu percebi que o mundo ele tem 360 graus. Então, o que eu estou vendo atrás de você, eu posso te dizer, mas é sob a minha ótica. Você vai ter que se virar para ter a sua opinião sobre aquilo, sabe? E isso é muito importante, porque faz com que a gente cresça muito, porque a gente não vai ter toda a verdade, né? Eu digo que eu não tenho verdades mais. Agora eu tenho certezas, né? Porque elas podem se modificar, porque eu sei que a certeza mesmo está muito distante ainda de mim. Mas eu tenho certezas, não verdades. E aí eu vou trabalhando isso em mim, né? Claro que a Terra leva 365 dias para fazer o seu movimento. E a gente vai levando os anos também, sem exigência de fazer para ontem, né? Mas também não deixar para amanhã ou para a semana que vem. Sempre um passinho por dia. Não importa se são 10 centímetros de passo, se é 1 metro, se são 50 centímetros. O importante é a gente estar caminhando. Bom, Mara, em nome do podcast No Ar, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui em nosso programa. Tenho certeza que aos nossos seguidores que vão acompanhar esse bate-papo, vai ter sempre alguém que vai falar essa matéria hoje, essa entrevista serviu para mim. Então, muito obrigada por sua presença. Eu agradeço. Posso terminar com a oração da serenidade, que é a oração que nós fazemos lá no Amor Exigente? Claro. Todos os grupos de apoio fazem essa oração da serenidade, porque, como eu disse, a maioria não fala de religião, fala de espiritualidade. A do Amor Exigente tem um parágrafo antes, né? Que é, como eu disse, é o nosso abraço, né? Então diz assim, eu seguro a minha mão na sua.
uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Aí vem a oração. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé, alegria e esperança. Muito obrigada. Obrigada, Mara, Geisa. e em agradecimento à sua participação hoje, eu gostaria de te entregar esse mimo, que é do podcast, com a parceria da Ateliê Sempre Bonita, para você guardar de recordação que você esteve conosco. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Geisa. Recebemos hoje, então, aqui em nosso programa, em nosso podcast no ar com Geisa Carla, a Mara Cristina Villanova. Pessoal, quero agradecer aí a sua companhia, por estar acompanhando os nossos programas. Um beijo no coração e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Yeah. Yeah. Yeah.